Olá, retomando agora o segundo bloco, nós estamos aqui com o Ricardo Ricanato, um amigo, empresário, com uma veia empreendedora incrível, e nós estamos aqui falando sobre a sua trajetória, Ricardo. E assim, tem muita coisa que você falou aqui, o nosso podcast é muito curto para o tamanho da sua história, tá? A gente vai tentar aqui extrair pelo menos os pontos principais, e com certeza nós vamos ter que fazer outros podcasts para poder explorar outros assuntos. Mas eu gostaria que você falasse, então você estava falando um pouco sobre a questão da sua trajetória até que a Ricanato pudesse aí ter uma vida própria, né? Falando que foi aí do começo do investimento, né, de Palmas até começar realmente os loteamentos começarem a fluir, demorou em torno aí de 10 anos. Fala um pouco sobre esse início, depois de toda essa trajetória, como é que começou as coisas fluírem na parte imobiliária? Então, a partir do ano 2000, a gente começou a ter um pouco mais de atenção naquela região onde ficam nossas áreas, através do Santa Bárbara, né? A gente começou a vender alguns lotes ali no Santa Bárbara, foi onde começou a despertar o interesse da população em começar a explorar aquela região, porque até então era Taquaralto e Aureniz, né? Primeira etapa foram quantos lotes? Ali no Santa Bárbara, em torno aí de uns 300 lotes. 300 lotes. Mais ou menos. Hoje nós estamos falando de 6 mil lotes. Ok? Entre vendidos, estoque, projetados, é isso. 6 mil lotes. Mas vocês não começaram com 6 mil lotes. Vocês começaram com 300 lotes. Com 300 lotes. Isso é importante a gente colocar. E aí foi o primeiro projeto, foi o projeto Santa Bárbara. Jardim Santa Bárbara. Jardim Santa Bárbara. Depois, logo na sequência, veio o Jardim Aeroporto, que é uma sequência do Santa Bárbara, juntamente com Santa Helena. Mas assim, ainda vendendo bastante dificuldade, porque você tinha o Jardim Santa Bárbara, a gente fez um acordo com um negócio com a prefeitura, na época do Fenelon, e ali a prefeitura colocou infraestrutura e nos pagou com um lote, né, com infraestrutura. Pagou a nossa área como se a gente fosse um terrenista e a prefeitura um loteador. Sim. Depois, logo na sequência, fez um outro contrato para mais 3 áreas, que essas 3 áreas assim, ainda não progrediu. A Ricanato que teve que tomar conta, que é o Jardim Sônia Regina, o Jardim Santa Helena. E o Jardim Aeroporto já foi um loteamento que foi 100% nosso. A gente tinha que fazer toda a infraestrutura. Então, a gente buscou algumas parcerias. A primeira não foi muito exitosa, né? A gente não conseguiu atingir o nosso objetivo, que era o parceiro colocar a infraestrutura, né? Entrar com recursos para colocar a infraestrutura, para poder alavancar as vendas. Depois procuramos um outro parceiro maior que ainda deu mais prejuízo para a gente ainda do que o resultado. E a gente, assim, foi aprendendo com erro, aprendendo com algumas exceções, até a gente chegar num ponto que a gente falou assim, não, se a gente não fizer tudo por conta própria nossa, não vai dar certo. Ficar dependendo de parceria, infelizmente, naquela época não foram exitosas. Então foi quando a Ricanato começou a dar o pulo do gato, foi nesse momento. Quando a gente selou, a gente falou assim, não, vamos dedicar todos os nossos esforços aos loteamentos. Então, assim, eu tinha essas atividades paralelas, né? Meu pai também dedicava a outras coisas, falou, não, vamos dedicar nossos esforços realmente a Ricanato, a fazer acontecer, né? Então, passado mais uns anos, a gente sentiu a necessidade de montar também uma segunda empresa, que é a Ricanato Imóveis, para poder vender os nossos lotes, né? E mais na sequência, a gente também resolveu montar a Ricanato Construtora, para poder executar as obras nos nossos loteamentos. Então, isso aconteceu por volta de 2012, 2014. Entre 2000 como eu comecei falando, né, que em 2001 começou as vendas, ainda foi bem devagar, foi escalonando bem pouquinho, até 2004, 2006, 2008 começou a dar uma melhorada, mas assim, dentro dessas parcerias que não foram muito exitosas, que deram mais prejuízo que resultado, mas assim, já começou a aumentar o volume de carteira da Ricanato. Até que chegou no momento que a gente desfez as parcerias e começou a ter a carteira própria, ainda pequena, não era suficiente para a gente poder colocar a infraestrutura em todos os loteamentos que a gente precisava. Certo. E a gente começou
tinha bastante dificuldade mesmo, né? De pegar, fazer investimento em banco, pegar empréstimo em banco, para poder fazer infraestrutura e tal. E, assim, compramos, quando fomos montar a consultora, compramos equipamento financiado, enfim, fomos, assim, como todo empresário, né, tem que fazer para crescer, ele tem que abrir mão de muitas coisas para poder dar certo, né? Eu conheci o seu pai, tive a honra de conhecer, apesar dos desafios e com as dificuldades, mas sempre com muita hombridade, muita honestidade, muita seriedade nas coisas dele. Eu queria te fazer uma pergunta, porque o empreendedor realmente sente na veia, né? E eu estou gostando muito daquilo que você está me passando aqui, porque isso acaba inspirando outras pessoas. Tem pessoas que vai estar vendo esse podcast e entender que não é um processo simples, né? Tem uma caminhada. E a pergunta é, primeiro nasceu como incorporadora, depois foi avançando para ser imobiliária também, depois para ser incorporadora. Em determinada fase de um negócio, é natural que a gente acabe pulverizando muito as nossas atividades com o objetivo de verificar aonde eu vou acertar e aonde vai ter o maior retorno. É natural. Todo empreendedor geralmente começa assim, ele coloca uma coisa, coloca uma outra, para tentar, e aí você vai medindo qual daqueles negócios que merecem que você gaste mais tempo e energia. Quando você encontra essa visão e você gasta tempo e energia, não tem como não florescer. Foi isso que aconteceu com a Recanato. Vamos unir todas as forças da família e vamos trabalhar isso aí, juntamente com o próprio movimento do mercado, correto? Assim, porque até assim, a gente tinha muito claro, né, desde o início, que a questão de loteamento era o foco nosso, né? Meu pai sempre falava isso e fala até hoje. Não, a gente vai ter lote aqui, Ricardo, para os seus filhos e para os seus netos. Né? Essa muito visão lote, era clara. né? Então a gente tinha sempre essa visão. A situação da gente ter que trabalhar com outros negócios é porque realmente ainda não era o momento ainda de girar, expansão, né, sim. naquela região. A gente também não ia poder queimar lote, queimar produto também, vender a qualquer preço, qualquer custo, porque também para a gente não compensava. Então a gente fez essa opção que obviamente não era o foco principal e se desse resultado, se desse certo, e se crescesse, beleza. Mas a gente sentia que nada seria maior do que a questão dos loteamentos. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente ia trabalhando, porque tinha necessidade de trabalhar, tinha necessidade de fazer a coisa girar, né? Eu até não falei no bloco anterior, ainda tive uma agência de viagem ainda, né? Assim, da agência eu lembro. Então, a gente tinha a Ricanato Viagem, foi em 2008. No Palma Shopping, acho que ela funcionou? A primeira loja foi na rua, ali, perto, de frente à Praça de Girassóis, depois a gente foi para o Palma Shopping, depois a gente foi para o Capim Dourado. Nesse meio tempo, era uma agência de passagens e pacotes. Aí a gente montou uma operadora, que a gente começou a trabalhar no Jalapão. A gente, em 2009, 2010, a gente eram 5 operadoras apenas que trabalhavam no Jalapão. Naquela época eu já trabalhava no Jalapão. Então, na verdade, você já tem o desbravar faz parte da sua família, né, chefe? Sim. Então, hoje tem mais de 100 empresas, talvez, mas a gente, desde 2010 que a gente trabalhava lá. Foi quando meu pai falou, Ricardo, a gente, desde 2007, 2008, a gente começou a dedicar um pouco mais, mas mesmo assim ainda tinha essa atividade, falou, Ricardo, acho que a gente tem que parar de vez e vamos dedicar tudo. Então, a gente fechou, vendemos os carros, né? Fiz uma parceria com a empresa de turismo, depois eu saí totalmente para me dedicar a Ricanato. Então, assim, a gente tinha essa visão clara que os loteamentos eram o nosso grande negócio. E a grande virada de chave foi quando veio o loteamento Jardim Paulista, que foi o maior de todos, né, que são 1.100 lotes, que esse a gente fala que é o loteamento puro sangue da empresa, que é onde a gente trabalhou desde o começo, né, no projeto de urbanismo, no projeto de infraestrutura, na implantação, depois na venda, depois nas obras de infraestrutura, ele foi feito pelas 3 empresas do Grupo Ricanato. Então, ali foi a grande virada da nossa empresa, onde a gente começou a crescer e evoluir. Junto com isso, a Bárbara, minha irmã, ela começou a trabalhar junto com a gente também, ela já estava terminando o curso dela de administração, e ela veio a se somar à nossa equipe,
Depois que ela formou, passou mais um tempo, também ela casou. Meu cunhado, que é engenheiro civil, né? Eu sou engenheiro civil e sou engenheiro ambiental. Formei primeiro engenheiro ambiental e depois engenheiro civil. Corretor de imóveis da primeira turma. Exatamente. Né, Eu e meu pai nos formamos na Tocantins. primeira turma do Tocantins, 94. Né? Então, minha irmã, junto com meu cunhado, veio a se somar. Meu cunhado assumiu a questão da construtora, de fazer as obras, executar as obras. E enfim, ali foi a grande virada. E assim, de lá para cá a gente vem crescendo realmente. E teve mais 2 loteamentos que a gente criou eles para o projeto Minha Casa Minha Vida. Foi o Jardim Vitória 1, Jardim Vitória 2. Foram 1.000 unidades que foram vendidas ali, né, isso em 2017, 2018. Veio depois desse processo todo de uma queda do mercado imobiliário, né, em relação a uma onda de distratos muito grande, mas a gente conseguiu contornar bastante. 2018, acho. 2018, 2019, a gente conseguiu contornar isso muito bem, né, porque a maioria dos nossos clientes, eles não são investidores, eles são pessoas que compram para morar. A gente tem essa vantagem. E a gente sempre deu e dá até hoje um atendimento muito humanizado, né? A gente atende, a pessoa quer desistir, a gente conversa, renegocia, facilita, isso que eu queria destacar, não perder. Isso que eu queria destacar, desculpa só me interromper, porque vale a pena. Qual que é, se você falar o seguinte, qual que é hoje o diferencial da Ricanato? Tá certo? Nós sabemos que existe imobiliária, existe loteadores, e eu acho que você está tocando exatamente nessa raiz. Qual que é, o que faz a diferença? Porque o mercado, né, o mercado ele tem alguns padrões, mas como se desenha isso? E qual é o desenho hoje da Ricanato, que o senhor fala assim, que está ali na alma da sua empresa? Olha, acho que o mais importante é essa questão de tratar o nosso cliente de forma humanizada, de recebê-lo, de ouvi-lo, né, de entendê-lo. Isso é uma coisa que a gente herdou isso do meu pai, né, de respeitar as pessoas, né, e assim, com isso a gente tem um contrato, beleza, mas o que for possível a gente fazer dentro do contrato que facilite para o cliente uma renegociação, né, um desconto de taxa, ou de juros e tal, para poder manter o cliente, porque a gente sabe que assim, a maioria dos nossos clientes são trabalhadores, são pessoas autônomas, é a pessoa que vende espetinho, que vende picolé, né, que compra uma loja para construir sua primeira casa, para sair do aluguel. Então, todo mundo tem muita dificuldade. A gente não pode chegar e acabar com o sonho de todo mundo. Então, a gente é muito sensível a esse ponto, né? Então, essa onda de distratos que assolou a cidade também atingiu a gente, mas a gente conseguiu contornar muita coisa. Aí depois, logo na sequência, veio a pandemia, né? A pandemia veio em 2020, 2021, né? Que aí a gente entrou no desespero. Falei, agora, como é que a gente vai receber essas parcelas? Como é que a gente vai atender, né? E a gente também, mais uma vez, a gente criou uma estratégia que a gente, para poder garantir a carteira da saúde financeira da empresa, a gente deu uma condição diferenciada para os nossos clientes, demos desconto. O cliente que pagasse 3 parcelas em dia ia ganhar 3 parcelas no final, né, ia reduzir o número de contratos, exatamente para a gente poder manter o fluxo de caixa naquele período mais grave, que foi ali março, abril, maio, né, que ninguém sabia o que ia acontecer do mundo, né? E com isso a gente começou a implantar algumas ferramentas, né, de atendimento virtual, né, a própria questão do WhatsApp, o Instagram, o Facebook, né? E a gente implantou com bastante sucesso a mesma situação de atendimento humanizado que a gente tinha com as pessoas. A gente passou, mas só que de forma digital, né, de virtual. Tanto é que, assim, hoje nosso atendimento presencial reduziu muito, porque assim, a gente tem a imobiliária lá em Taquaralto, mas nosso escritório de administração é aqui no centro. Então, para até evitar o cliente vir lá do Taquaralto, para poder resolver os problemas aqui, muita coisa ele pode resolver lá em Taquaralto, mas tinha coisa que tinha que vir aqui no centro. Hoje ele praticamente não vai nem no Taquaralto, porque vai tudo no WhatsApp, manda mensagem e tal, a gente resolve por ali, manda segunda via de boleto, faz renegociação, faz tudo por ali. Então isso foi uma coisa que a gente investiu e deu certo durante a pandemia, né? E assim, a gente continua avançando. E o grande destaque que a gente tem agora recente
foi a inauguração de uma nova sede nossa, né? Um ponto Bacana. ali na Teotônio Segurado, na 201 Sul, né? No segundo estacionamento da 201 Sul, uma loja que era nossa já há um bom tempo, e a gente resolveu abrir uma imobiliária. Meu pai sempre teve um sonho de ter uma imobiliária para vendas de terceiros, né? Porque a gente tinha uma imobiliária, no jargão do ramo imobiliário, fala de house, né? É para venda própria, dos produtos próprios. Perfeito. E agora a gente abriu uma imobiliária também para venda de terceiros. Então, hoje nós temos ali a Ricanato, uma área de 400 metros quadrados de construção, com pé direito duplo, 200 metros é só para imóveis, só para venda de lançamento, prédio, casas novas. Então, assim, se você que está assistindo, quiser comprar uma casa, quiser comprar um lote, né, quiser comprar um apartamento novo na planta, hoje a Ricanato também vende isso de terceiros. Né? Vale a pena, vale a pena. Eu tive a oportunidade de visitar as novas instalações da Ricanato e realmente ficou assim, maravilhosas. Até passando no vídeo ali atrás. Sim, ali, ela está passando olhar. Realmente ficou muito bonito. E não só bonito, eles reestruturaram não só a parte física, mas também a parte de negócios. E isso que é interessante. O Ricardo está dizendo que durante um período eles trabalharam mais produtos internos, começou como incorporadora, depois passou para imobiliária, mas imobiliária house, ou seja, vendendo somente os seus produtos. Depois teve a própria consultora, né? E agora, né, depois da pandemia, e agora recente, foi reinaugurado quando? Foi dia 2 de maio. 2 de maio, bem Pouco recente. mais de um mês. Pouco mais de um mês. Visite a Ricanato, né? Tem produtos de vários casas, apartamentos. De várias faixas, apartamentos de 200, 300, 400, de 1 milhão, 2 milhões. Ou seja, atende de várias camadas de várias classes e em várias regiões. Tem na Orla, tem na região norte, tem na região sul, né? Tem casa em Taquaral, tem assim para todo gosto. Que, inclusive também, se quiser pesquisar antes, no nosso site, né, ricanato.com.br, tem também todos os produtos disponíveis, né, ficam lá no nosso site também. Que bacana. Então, que é um podcast maravilhoso, porque assim, deu para extrair bastante informação. E nós vamos agora para o intervalo, e no terceiro bloco eu quero já deixar aqui uma prévia, né, do assunto que a gente vai tratar, que se você acha que parou por aí, você está muito enganado. Ele também é presidente do Capital Futebol Clube. Então, eu quero também explorar um pouco, isso não do ponto de vista somente do esporte, mas do ponto de vista do empresário desse segmento. Então, até o próximo bloco.